Eu vou indo aqui 413. Meu pastor é Jesus Cristo. Esse eu não posso deixar de ouvir, porque Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor verdadeiro, é aquele que nos rebanha com tanto prazer, com tanta alegria, com tanto amor. É o pastor Jesus Cristo. Meu pastor é Jesus Cristo, nele eu quero confiar. Com Jesus não tenho falta, junto a Ele eu quero andar. Me conduz ao bom descanso, para o campo verde flor. Refrigera-se minha alma, saciando-me de amor. Ele é meu companheiro, com Jesus desejo andar, pois me dá vigor e força, para que eu possa caminhar. Ele é quem me dá coragem, para nada eu temer, mesmo próximo à morte, certo estou que vou vencer. Caminhando a seu lado, não mais temerei o mal. Seu bordão e seu cajado dá-me proteção real. Contra os meus inimigos, o Senhor sempre virá. Me prepara uma mesa e comigo nele está. Unge a cabeça minha com o óleo do seu amor. O meu gozo é transportante, pois meu cálice eu sou. Por sua misericórdia, por o seu sublime bem, habitarei em sua casa para sempre eternamente. Amém. Graças a Deus. Então este hino ele traz uma noção de um companheirismo de Deus conosco. É meu companheiro, é meu amigo, é o meu Senhor, é meu irmão, é meu Salvador. Na verdade, que se nós ir falar o que Jesus é para nós, se nós ir buscar na Bíblia o que Ele é para nós, irmãos, nós não temos palavra para alcançar o quanto o Senhor é para nós e é para nós. Então aqui, neste hino, eu me lembro que o Senhor, quantas e quantas vezes, eu não virei as costas para o Senhor, quantas vezes eu não aceitava nenhum crente chegar na minha casa, às vezes eu corria dos crentes, não aceitava a palavra de Deus, virava as costas para Jesus Cristo. E quando eu mais necessitava, que eu pensava que eu tinha companheiro, não tinha, fiquei só. E quando pensei que não, quem chegou lá estava Jesus, porque me ajudou com Ele. Ele não fez exceção de mim da maneira que eu estava. Ele não faz exceção de ninguém. Pode estar da maneira que você tiver. Mas se você abrir o coração para Ele, dizer, Senhor, eu te quero. Ele te abraça no momento, na mesma hora, no mesmo momento. Porque Ele é um Deus no coração, um coração de amor. Ele não é só Jesus, Ele é o amor. Porque Ele veio para nós por amor. Então que nós possamos guardar essas palavras amorosas do Senhor, lembrar de Jesus quando você estiver em problemas, porque nós estamos num mundo de peleja, nós somos chamados para pelejar, e muitas das vezes nós estamos fracassando nessa peleja, o fracasso, né, nos abate, e aí o que é que nós vamos fazer? Mas te lembra que nós temos um Deus poderoso, nós temos um leão da tribo de Judá, nós temos um comandante ao nosso respeito, esse sim, esse conto que nós queremos fracassar, te lembra dele, não esquece, não pega outro caminho, não procura outras opiniões, corre, abre os braços e clama ao Senhor, que Ele está junto de você, Ele te dá alguma solução o Senhor vai te dar. Quando você estiver em aperto, não olhe uma saída, como acontece com nós, irmãos.
Nós estamos neste mundo aqui, nesta terra, para sofrer mesmo. Tem hora que não tem uma saída para você. Você não olha uma saída, não vê nada. E aí, o que você vai fazer? Então clama para o general, aquele general, o Cristo, o Redentor, o Salvador. Clama por ele, que com certeza ele vai te dar alguma solução para você. Ele não nos deixa sem resposta. Amém? Agora eu convido os irmãos para se pôr de pé, para nós ler a palavra de Deus nesta noite. Glorificado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Outro dia eu preguei aqui a respeito ao apóstolo Paulo e trouxe um texto aqui, mas aí Deus me levou para outro lado que Deus me levou. Então eu estava pensando de falar, viu como é as coisas, né? Eu estava pensando no texto, li o texto e arrumei um arremadinho para me falar. Mas quando chegou aqui, foi outro, o Senhor mudou a história, né? Mas hoje eu vou começar a mesma história e ver o que o Senhor vai falar conosco nesta noite. Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, no versículo, eu vou ler do versículo 17 até o versículo 24. Mas eu vou pregar em 2 versículos aqui. Vocês acompanham a palavra de Deus nesta noite. No capítulo 20, no versículo 17 em diante. Eu leio, os irmãos acompanham a palavra de Deus. Aqui diz o discurso de Paulo aos anciãos da igreja de Efésios. E Mileto mandou Efésio chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhe: varões, bem sabeis destes primeiros dias em que entrei na Ásia, como em todo este tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas, tentações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. E como nada que é útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão de Deus, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, eis que ligado eu pelo Espírito vou a Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas nada tenho em minha vida, a minha vida por preciosa, contanto que cumpra-se com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém? Os irmãos podem assentar. Eu quero falar desses 12 versículos conforme o Senhor nos revelar. A palavra de Paulo falando que ele, mas nada ele tem pela sua vida. Nada ele tem pela sua vida. Diz aqui, mas nada tenho em minha vida por precioso. Paulo, ele está trazendo uma palavra para nós, uma palavra para a igreja, uma palavra para o povo convertido, o povo que se converteu a Deus, porque todos nós somos chamados. Não é só hoje eu estar pregando aqui, mas amanhã você pode ser você, amanhã pode ser outros, e assim é por diante. O Senhor, ele vai preparando cada um de cada vez, ele vai chamando e preparando, e assim ele está chamando a todos para o Evangelho da pregação. Então Paulo aqui está trazendo para nós uma mensagem muito clara, dizendo que ele não tem a sua vida por preciosa, e que tanto que se cumpra a sua carreira e o ministério que eu recebi do Senhor, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Você sabe o que Paulo está falando para nós?
Você sabe o que aconteceu com ele. Você sabe o que foi revelado para ele, como nós vemos aqui nessa palavra, mesmo texto falando para nós, que foi revelado pelo Espírito Santo de cidade em cidade. E o que ele esperava em Jerusalém? Ele estava indo para Jerusalém para cumprir a sua missão. Era a terceira viagem missionária de Paulo àquele lugar. Então Paulo estava indo cumprir uma missão, uma chamada de Deus. Mas no caminho ele foi revelado pelo Espírito Santo que lá em Jerusalém, para onde ele ia chegar ao seu lugar, ele ia ser recebido com o quê? Com perseguições, prisões. Aí é que eu fico, meu Deus, na hora que eu fico preocupado comigo, com nós mesmos, é que se fosse nós voltávamos. Não, lá não é para nós ir, não. Não é, Deus já me revelou. Não é para mim para lá mais não. Mas é porque é a compromisso da carreira e do ministério. Você sabe o que é ministério? Ministério é sacrifício. Ministério não é para todo mundo. Deus chama, mas algum cumpre o ministério. Porque o ministério pode dizer assim, como nós estamos vendo aqui a palavra de Deus, dizendo assim, eu vou para Jerusalém, mas o que me espera lá é prisões, é cadeia, é perseguições, né, é açoite. Mas eu tenho de ir. Você pensou? Eu tenho de ir. Eu tenho de assumir esse ministério que não é meu. O ministério que nós temos não é nosso. É uma dádiva de Deus. É Deus nos impulsionando, nos dando privilégio, nos valorizando para que nós possamos chegar no reino do Senhor. Para que nós possamos continuar este ministério aqui, estas palavras, esta carreira, esta missão, que é uma grande missão que nós temos aqui para ser resolvida. Mas você sabe por quê? É por você, é por mim, é por nós, irmãos. É o ministério, irmãos. Nós não podemos morrer. Eu não posso correr, entender que eu não posso vir, entender que eu estou ruim para vir, mas eu fico chorando em casa, meu Deus. É um compromisso meu, dever, eu devo a Jesus. Eu devo a Ele, irmãos, porque Ele me resgatou, Ele me posicionou, e ainda disse de todas essas coisas, Ele me salvou, colocou o meu nome no livro da vida, no lugar de destaque na casa de Deus. Você já pensou? Isso, você sabe o que significa isso? É um ministério. É um ministério que ele recebeu do Senhor. Não tem para onde ele correr. Paulo enfrentou muitos e muitos problemas. Mas o que ele ia fazer? Ele ia enfrentar, porque ele tinha uma responsabilidade a resolver, a dar uma resposta a quem ele enviou. Eu tenho que dar uma resposta a quem me salvou, a quem me enviou. Eu não posso negar, eu não posso voltar do caminho, porque alguém me dá uma notícia, não vai porque aí tem alguém, um ladrão, tem alguém roubando. Não, eu tenho de ir assim mesmo, porque aquele que me ordenou, que me enviou, ele vai cuidar de mim em toda a minha trajetória, em toda a minha caminhada, ele vai cuidar de mim, como ele tem cuidado até hoje de mim. O Senhor tem cuidado de mim tanto, irmãos, que eu não merecesse tanto, porque não mereço, é a sua misericórdia, que nos abraça, que é a sua misericórdia, o seu amor, que é um amor verdadeiro, um amor sincero. Então, irmão, para que nós possamos, Paulo está dizendo aqui, irmão, que esse ministério que ele recebeu do Senhor para dar testemunho. Você pensou o testemunho de que do Evangelho. Jesus disse lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, é minha testemunha, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jesus nos chamou, Ele não chamou para nós ser nada, Ele nos chamou, Ele nos deu um privilégio como ministro de Deus. Vai ser minha testemunho, você vai falar o que eu ia falar. É com você a palavra. O que eu ia falar para esta nação, você ficou para falar para eles. É você que vai ordenar. É você que vai dizer alguma coisa para eles. Você tem que dar uma resposta minha para eles. É isso que Paulo aceitou. E nós temos de aceitar em nosso coração. É de dar uma resposta para o mundo. O que o Senhor falou no teu coração. O que o Senhor mandou você falar. O que o Senhor mandou você fazer. O que você vai fazer. O que você vai responder para Deus se você não fizer. O que você vai fazer? Irmão, não sei pregar, eu também não sei pregar, irmão. Eu nunca fui pregador. Agora eu me coloco no lugar que o Senhor quer que eu vá.
Senhor, eu não sei pregar, mas você vai pregar. O que é que eu vou dizer para ele, Senhor? Eu não vou, porque o ministério não é meu, o ministério é Ele que me deu. Ele que me deu é de graça esse ministério, para que eu possa um dia me encontrar com Ele. E quando eu me encontrar com Ele, eu dizer, Senhor, eu fiz tudo como o Senhor me mandou. Assim como Ele fez com o Pai. Ele quer que nós façamos as coisas corretas. Assim como Ele fez com o Pai. Ele disse, Pai, está tudo consumado. A nome do meu espírito está consumado. Ele deixou toda a obra consumada, irmão. Jesus, Ele não deixou nada para fazer depois. Irmão, testemunhar do Evangelho não é muito fácil, não, irmão. Eu tenho que me apresentar da forma que eu prego aqui para o povo. O povo tem que me ver da forma que o Evangelho é. Como é que o Evangelho é? O Evangelho é uma palavra de Deus correta. É uma palavra de amor. É uma palavra de sinceridade. Aí ele tem sinceridade. Eu tenho de ser testemunha do Evangelho com sinceridade. Ser sincero. Que chova, que vente. Que chore. Mas eu tenho de ser sincero para que esta palavra ela possa alcançar ainda muitas e milhões de pessoas. Porque se esta palavra não alcançar muitas e muitas pessoas, porque eu não preguei essa palavra corretamente, com sinceridade, eu sou culpado da morte do sangue de alguém. Você entendeu isso? Eu sou culpado. Porque se eu não alcançar, se eu não trazer esta palavra, se eu não pregar esta palavra corretamente, da forma que o Senhor ordenou para que eu pregasse, e alguém ouvisse e se rendesse aos pés de Jesus, se não acontecer isso através de mim, eu fico devendo a Deus. Eu fico devendo aquela alma. Aquela alma era para ser salva. Aquela alma era para estar pregando a palavra de Deus. Aquela alma era para ser uma pessoa, um cantor, uma cantora. Era para ser uma pessoa dessa. Mas eu não preguei para ele. E aí? E que Deus, o que adiantou o Senhor me dar o ministério, irmão? O que foi que ele ganhou com isso? O que adiantou ele me dar o ministério de sacrificar a sua própria vida por mim? E depois disse assim, agora eu vou sacrificar minha vida, porque eu vou contar com ele do outro lado. Eu sei que ele vai me ajudar. Mano, nós temos que fazer isso de uma vontade, com toda a nossa alma, todo o nosso coração. Às vezes você não está em condições, porque nós somos frágeis mesmo. Nós somos frágeis. O Senhor sabe da nossa fragilidade. Ele conhece a nossa maneira de viver. Ele conhece o meu comportamento, o teu comportamento. Ele sabe como é que ele se comporta. Ele sabe a nossa fraqueza. Agora é que nós temos que se colocar na posição que Ele ordenou. E lá, essa fraqueza, Ele vai tomar conta dele. Ele vai nos fortalecer. Ele vai nos revestir de toda a armadura de Deus, para que você vá, a fim de que você possa fazer a vontade dele, e não a minha vontade, e não a nossa vontade. Eu não posso dizer, nós sabemos que a história da Bíblia, ela é uma história muito importante. É uma história que se a gente começa a ler, tem história que eu leio, eu começo a chorar. Por eu não estar fazendo a vontade de Deus como Ele queria que eu fizesse. Eu não estou fazendo como Ele quisesse. Eu era para estar mais. Eu era para estar pregando a palavra agora em São Luís do Maranhão, na minha cidade. Lugar que pessoas não acreditam em Deus. Aquele lugar que eu andei muitas das vezes bêbado. Eu era para estar lá um tempo desse, pregando o Evangelho, mostrando para eles que Deus é a solução para aqueles que queiram. E que ainda tem jeito a vida de muitas pessoas. Então, mas eu não estou lá. Eu me atrasei demais. Mas eu peço perdão a Deus. Mas enquanto eu estiver aqui, enquanto eu puder levantar os pés, enquanto o Senhor me desse esse fogo de vida, essa respiração que eu tenho, e que me der a voz para me falar, eu falo do amor de Deus, para que nós possamos se render a Ele, para que nós possamos dar testemunho dEle, para que nós possamos louvar Ele com nossa alma, com nossa vida, com nosso testemunho, a fim de que alguém que está ao nosso lado também possa fazer a mesma coisa. Aleluia. É o que o Senhor quer que nós façamos. O Senhor não quer que nós façamos mais do que isso, irmão. O Senhor, Ele não ensinou pregador. O Senhor sabe que Ele chamou Pedro, Ele chamou João, Ele chamou pessoas indoutas, pessoas que não conheciam a palavra de Deus, mas Ele encheu de sabedoria, tanto que Ele escreveu o que eu estou lendo aqui hoje, ó, foi escrito por eles.
Foi escrito por eles todos os evangelhos. Paulo, irmãos, Paulo, uma vez que Paulo, ele foi um homem sábio, ele foi criado com Gamaliel, um homem sábio. Mas a sabedoria dele foi enterrada por nada. Esta aqui foi outra sabedoria que ele recebeu do Senhor. Esta que ele sabia, não valeu para ele pagar esse ministério, porque a sabedoria que ele tinha não prevalecia diante do Senhor. Então, eu acho importante é o Evangelho, porque o Evangelho, ele tem de ser pregado como ele é. Eu não posso meter outras coisas diferentes do Evangelho. Jesus disse aos discípulos, uma vez Jesus falando aos discípulos, dizendo assim, olha, eles estavam com tantas informações erradas, mas deixa eu ler o texto corretamente. Quando Jesus, em Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 37, Jesus mesmo falando, dizendo assim, tudo que o Pai me dá vem a mim. E quem vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. É o todo Pai que me enviou esta, que de tudo que Ele me deu, que ninguém se perca, mas que ressuscite no último dia. Então a vontade do Senhor é essa, que de tudo que o Pai deu a Ele, Senhor, que Ele não rejeita. Porque a vontade dele é ver você ressuscitar no último dia. É todos aqueles que ouviram sua palavra, aqueles que pregaram, que louvaram, aqueles que caminharam, aqueles que deram a Jesus assim, aquele que deu um copo d'água a um desses meus pequenininhos, terá galardão no reino de Deus. Você pensou, irmão? Então o Senhor não quer nada de graça, que nós façamos aqui de graça para Ele, nada. Porque tudo Ele já nos deu, e tudo Ele já adiantou para nós. Ele já nos deu tudo para que nós possamos agora, sabe o que? Devolver para Ele. Devolver aquilo que nós recebemos do Senhor, como Paulo aqui está devolvendo. Eu não tenho a minha vida por preciosa. Então por isso que Paulo diz, minha vida não é preciosa não. Porque eu vou para Jerusalém e eu vou apanhar, eu sei que eu não vou voltar. Então Paulo aqui, no texto, nesse texto que começou aqui, Paulo aqui faz um discurso àqueles obreiros de Mileto, que eram os anciãos daquela igreja, que ele pregou para eles lá, e eles prestavam muita atenção a ele. Então ele vai para Jerusalém e faz esse discurso a ele, se despedindo dele, faz esse discurso dizendo aqui, ó, servindo ao Senhor com toda humildade, e pela cilada, servindo ao Senhor com toda humildade, e com muitas lágrimas, tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Mas como nada que tenha útil seja, deixei de vos anunciar, ensinar, nunca deixei de vos anunciar e ensinar prudentemente pelas casas. Nunca deixei. Eu sabendo, eu vou saindo, eu vou me despedir de vocês, mas vou deixar vocês aqui sabendo que eu ensinei e quero que vocês continuem a mesma coisa que ensinei a vocês. Aqui nesse versículo 21, assim, testificando tanto aos judeus como aos gregos a convenção de Deus, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eis que ligado, eu pelo o Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Ligado, porque Jesus, quando ele nos reveste, quando Ele nos coloca no campo da batalha, no campo do evangelismo, da pregação da palavra de Deus, aonde Ele envia os seus filhos, Ele se prepara também e fica observando, né? Ele reveste os seus filhos de poder, de coragem, que às vezes nós fracassamos, mas na hora que nós fracassamos, Ele está lá na frente. O general está conosco, né? Nos chamando. Avança, né? Ele quer que nós marcha que eu estou com vocês, irmãos. Ele não nos deixa, irmãos. Eu já peguei essa igreja com 3 pessoas, irmãos. Eu já peguei aqui para 3 pessoas nessa igreja. E que nós ficávamos tristes quando eu saí dessa porta. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo pregando para 3 pessoas aqui? O que é que 3 pessoas aqui eram crentes? Para quê, Jesus? E nós começamos a orar e pedir ao Senhor. Senhor, olha, Senhor, o que nós estamos fazendo aqui? Então você diz, Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu já tive aqui um tempo, já saí daqui, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas um dia o Senhor falou comigo a respeito desta igreja aqui. Muito alto o Senhor falou comigo, muito alto. Então eu estou aqui. Então o que Deus tem nos feito, irmãos, é nós cuidado
muito cuidado, com amor, com dedicação. Irmãos, a gente é crente, crente é uma coisa tão boa ser nome de crente. A gente, aquele amor, aquela coisa boa, aquele cheiro. A gente se cheira um ao outro, não com maldade, irmãos. A gente tem aquele abraço bom. Lá na igreja, quando eu saio da igreja, lá na sede lá, eu fico até com vergonha, as irmãs, aquelas irmãs de que eu discipulei, de que eu ensinei, me abraçam, me cheiram os irmãos, os pastores, eles me abraçam, me cheiram. Aquele a gente se sente, sabe o que é? É o amor de Deus, irmão. É o amor, eu sinto amor por eles. É o amor que constrange a gente. Mas fica constrangido pelo amor. Isso é coisa boa. O Senhor quer que aconteça conosco, é isso. Para que nós possamos dar crescimento, crescer todos os dias. O Senhor, Deus, diz que Ele nos ajuda. Todos os dias Ele nos dá uma maneira de viver, uma maneira de sair. Como é que nós vamos se determinar? É o Senhor. Então, eu acho que esse versículo aqui que diz aqui, o nosso, agora pelo versículo 23, que o Espírito Santo de cidade em cidade revela, dizendo que espera prisão de perseguições. Você pensou? O mesmo Espírito que se revelou para Paulo, o mesmo Espírito que converteu a Paulo, esse mesmo Espírito acompanha ele para onde ele quer que ele vá. Esse mesmo Espírito acompanha você, meu irmão. Fique sabendo que o Espírito Santo te acompanha onde quer que você vá. Ele está junto com você. Porque o que você necessitar, Ele está lá lhe coordenando, lhe avisando e dizendo como é que você pode fazer, o que você pode fazer. Então é o Espírito Santo. Eu estava lendo a nossa revista hoje. Eu achei um lugar importante que eu fiquei impressionado com aquilo. Que quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós recebemos um corpo. Um corpo. E esse corpo, ele é que vai receber o Espírito Santo quando ele vier. Então, eu estava me lembrando, lendo na Bíblia do nosso Sagrado, dizendo que quando nós tomamos uma decisão de mudança de atitude de vida, a Bíblia diz que há uma ação divina que nos conduz, que faz nós se lembrar de nossos pecados, de nossas fraquezas, e nós choramos por aquilo. Então esse é o corpo que nós recebemos. Meu como Deus é tão importante que Ele nos dá com tanta virtude. Ele nos dá primeiro um corpo santo, um corpo santificado, para que o Espírito Santo navegue sobre ele. Então esse corpo que você tem, dado por Deus, é que o Espírito Santo está sobre você. Vou limpar aqui. Deixa eu tirar aqui um pouquinho aqui. Eita glória, aleluia! Só o Senhor Deus. Você sabe por quê? Outra coisa, eu acho importante aqui, é quando Paulo diz mais, aqui no versículo 24, mas nós já lemos aqui. No versículo 25, ele diz, agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei, pregando o reino de Deus, não verei mais o meu rosto. Você pensou? O apóstolo do Senhor, o homem que ajudou tanto aquela igreja, toda aquela Ásia, aquele homem, ele fez prodígio naquele lugar. Ele fez prodígio, ele ganhou muita alma. Ele esbaratinou aquela deusa Diana de Efésios, né? Fez aquele povo se chegar a Deus. Então Paulo fez tanta coisa boa, tanta coisa importante. Eu gosto que quando nós lemos o livro de a epístola de Paulo, quando nós lemos as cartas de Paulo, nós vemos que é um evangelho com sacrifício. É um evangelho com sacrifício. Paulo quando ele recebe essa missão, ele já recebeu sabendo, desde o caminho de Damasco, Jesus disse para ele, olha, duro será para ti recalcitrar contra os grilhões. Duro será. Então, irmãos, o evangelho, ele é pregado com amor, com sacrifício, por vontade. É isso. É isso que é o evangelho. O evangelho não é, porque nós às vezes nós se confundimos, muitas das vezes,
por muitos pregadores, que eles vêm, eles pegam o avião em São Paulo, descem em Brasília, entram na igreja, pregam, quem ganhou, quem se converteu, quem não converteu, ele vai embora, ele pega o dinheiro e vai embora. Então nós confundimos com esse povo. Esse povo, eles são apenas pregadores, apenas. Mas eles não estão numa missão de Deus. Eles não estão na missão que Jesus fez. Jesus ele mesmo, como Deus, ele andou, ele sofreu, ele andou com seus discípulos, levando a palavra àquelas pessoas que mais necessitavam, curando os enfermos, né? E toda enfermidade foi curada por Jesus. Então, o Evangelho de Jesus acompanha também esse milagre. É acompanhado de milagre, cura as enfermidades. Toda enfermidade é curada através da palavra de Deus. Em 2 Coríntios, então, nós vemos que as coisas, elas são combatidas. Nós estamos diante de uma geração que daqui a uns 10 anos, 20 anos mais ou menos isso, eles não vão acontecer mais como aconteceu há 10 anos atrás. Não vai mais não, porque é um renovo, você renova, todas essas palavras são renovadas. Não vai ser cantar mais hino, como esse canta esse hino aqui, o hino na igreja não vai ser cantado, não vai ter mais a palavra introdutória, porque eu já fui em culto que não teve isso, não teve de jeito nenhum. Então as coisas vão moderando, vão se modernizando da maneira deles, mas não da maneira de Deus. Então, aqueles que tiverem essa oportunidade de abraçar esta causa que o Senhor nos deu, este privilégio, abrace agora, abrace e cuide e faça conforme Deus te ordenou. Não deixe que alguma mensagem traidora tire do teu coração aquela mensagem que o Senhor aplicou no teu coração. Não deixe que ninguém tire aquela identidade como cidadão de Deus, como cidadão do céu, como mulher de Deus, como homem de Deus. Não deixe que essa identidade de alguém frustre tua identidade, porque essa é a verdadeira identidade. Essa é que você pode se apresentar diante do Senhor Todo-Poderoso, aquele que te alistou para esta condição, para esta pregação, para este evangelho, para esta missão tão importante. Então não deixe, segure com tuas mãos. Se você louvava, continue louvando, buscando a Deus na oração, ore a Deus, busque, irmão. O que faz o pregador? Duas coisas faz o pregador. Ele pode até não saber pregar, pode até não saber ler, mas duas coisas faz o pregador: é jejum e oração e obediência. Se você puder alcançar esses três objetivos, irmãos, alcança. Não deixa fugir de você. A oração, a obediência, não deixa fugir de você. Porque esse é que vai te preparar para uma missão. Aquela missão que ainda está no caderno, talvez está no caderno, mas ela vai sair do caderno um dia. Você pode esperar que se você se alistou nessa lista, você vai ser chamado. Porque o Senhor, Ele é justo. Ele é um Deus poderoso e é justo. Ele vai te chamar no tempo certo. E você não deve se apartar desses três objetivos: oração, comunhão, oração, amor. Tem outro objetivo: o amor, o perdão, a sinceridade. Abraça essas causas, esses privilégios, que esses são aqueles que vão te dar, que vão te preparar o teu caminho, esse caminho que nós estamos seguindo. É esse caminho que o Senhor quer que nós sigamos. Deus ele nos chamou porque Ele confiou em nós. Ele disse: não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, e nomeei para que vós vai ter fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que pedir tudo ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, é tão importante nós sabermos disso, que se você tiver pedir as coisas em nome de Jesus Cristo ao Pai, nós o recebemos. Mas se tiver também esses objetivos que eu acabei de falar, se você tiver feito esses objetivos, com certeza essa palavra ela vai se cumprir, porque a palavra de Deus ela não mente, ela é verdadeira. Então que quando em 2 Coríntios o evangelho ele é pregado, e às vezes nós recebemos problemas,
nós enfrentamos problemas muito sérios. Você sabe por quê? Porque em Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, a Bíblia vai nos dizer que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho, a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, nós estamos debatendo contra eles. Eles não conhecem. E aí, por eles não conhecer, nós temos que entrar nessa área. Nós temos que invadir essa área do incrédulo, para que ele fique reconhecendo que existe uma palavra que pode tirar ele da incredulidade e levar para o reino de Deus. Isso é que é o nosso trabalho. Porque o incrédulo tem demais aí na rua. Por todo lado tem incrédulo. Então Paulo diz essa palavra. Nós estamos aí nesse semáforo. Já fui em uma casa que fazer um culto familiar. Quando chegamos nessa casa lá, a irmã que falou com nós era uma menina, tinha uns 18 anos mais ou menos. A mãe dela já era aquela mais criança da igreja, mas o pai era um pigunço, brabo, o pai. Então eu fui fazer culto nessa casa. E quando chegamos lá, foi eu e 3 irmãos comigo. Chegamos lá, o homem não queria que nós entrássemos na casa, já estava bêbado, com revólver na cintura, já estava bêbado. Aí as irmãs não queriam fazer o culto. Eu disse, não, vamos fazer o culto. Aí ele saiu e foi embora para a rua. E nós fizemos o culto, até as irmãs ficaram na porta, com medo. Ele estava armado de bêbado, mas vamos fazer o culto. Aí quando nós acabamos de fazer o culto, que estamos orando, aí a velha aceitou a Jesus nesse dia. Então a velha ajoelhou. Quando a velha foi ajoelhando, ele foi entrando na porta. Quando ele entrou na porta, você vai ficar espantado. Aí ele entrou para o quarto, deixou o revólver lá, veio, se ajoelhou aqui perto da velha e aceitou a Jesus. Então, irmão, porque a palavra de Deus, ela nos confirma, ela nos dá certeza disso, que nós podemos estar, eles podem estar como um leão. Eles podem estar como um leão. Eu acho importante, eu até botei aqui, mas não vou falar mais disso aqui. É no livro de Atos, no capítulo 5, e no versículo 28, quando os apóstolos estavam sendo iniciados a ser presos, levados para a presença do conselho, Augusto levantou e disse, não já demonstramos nós que eu não pregasse nesse nome, agora vocês encheram Jerusalém dessa vossa sua doutrina e querem colocar o sangue desse homem sobre nós. E Pedro diz, o que importa é servir a Deus. Você pensou? O que importa é servir a Deus, não é a tua palavra. Nós queremos invadir mesmo, nós queremos entrar, nós queremos fazer a obra de Deus, que você queira, quer não. A obra de Deus é feita porque Ele é quem manda em todas as coisas. Irmão Paulo, o apóstolo Paulo, ele preferia muitas das vezes ir preso, porque ele queria falar para o magistrado. Se ele não falasse, se ele não fosse preso, ele não falava, ele não pregava para eles. E quantos magistrados não se voltaram a Deus, não serviram ao Senhor através de Paulo? Porque se ele não fosse preso, ele não tinha essa condição, esse direito de pregar para eles. Mas quando ele preso, ele tinha condição de falar para eles. Então é isso o Evangelho. É nós entrar mesmo, se eles queiram, quer não queira, porque o dono de todas as coisas é o Senhor. E Ele nos ordena e se responsabiliza pela minha missão, pela tua missão e pela palavra que Ele colocar no teu nome, no teu pensamento. Você pode pegar sem medo de errar, porque ela é verdadeira e ela vai fazer alguma coisa naquela alma, naquela vida. Ela vai fazer, irmão. É Deus, irmãos. Ele é Senhor. Ele é Senhor de todas as coisas. Então, irmãos, eu quero encerrar aqui neste outro versículo aqui que diz, porque nunca deixei de vos ensinar, nunca deixei de vos anunciar todos o conselho de Deus. Esse é a palavra do pregador, do apóstolo Paulo. Nunca deixei. Ele está saindo, ele está indo embora, ele não volta mais naquele lugar. Porque justamente era a terceira viagem dele, de lá ele foi para Roma, e de Roma ele não voltou mais. Então Paulo, ele dá essa palavra à sua igreja, ao seu povo, aquelas pessoas que ele passou pregando por eles. Ele voltou lá e para se despedir, mas deixando esta mensagem para que eles pudessem saber que eles foram ensinados. Se eles não cumpriram, porque eles não quiseram cumprir. Mas que Deus possa abençoar a nossa igreja, abençoar você que veio,
abençoar você que está ouvindo e que você possa colocar em ação tudo aquilo que você aprendeu de Deus, aquilo que é verdadeiro, para que a tua missão ela seja uma missão frutífera para todo o povo e para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? E que Deus possa abençoar e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo.